O capítulo 4, A Conjuração dos Quatro, do Dogma e Ritual de Alta Magia, é uma das partes mais profundas e simbólicas da obra de Eliphas Levi. Nesse ensinamento, o autor revela como o magista pode entrar em comunhão com as forças vivas da natureza, os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, e com as entidades espirituais que neles habitam, conhecidas como gnomos, ondinas, silfos e salamandras. Levi começa mostrando que tudo na criação é animado por um princípio vital. O Espírito Divino trabalha continuamente na matéria, fecundando-a e dando-lhe forma. Nada é inerte. Cada partícula de substância está repleta de vida, e essa vida é o reflexo da inteligência divina. O ser humano, por sua vez, participa desse mesmo princípio criador e, ao compreender as leis da natureza e do pensamento, pode tornar-se senhor das formas, dominando os elementos e os espíritos que neles atuam. A luz astral, que é como um oceano invisível de energia, está saturada de almas e forças sutis que se movem incessantemente. Essas forças podem ser influenciadas pela vontade humana. O magista, quando conhece as chaves da luz astral, pode organizar esse caos vibrante e ordenar suas correntes. Os espíritos elementais são as consciências que habitam essa região intermediária entre o visível e o invisível. Não possuem livre-arbítrio, nem moralidade. São neutros, reproduzem o que recebem, e por isso refletem o pensamento daquele que os comanda. Levi os compara a crianças espirituais, brincalhonas, curiosas e, às vezes, travessas. Se não forem dominadas com razão e autoridade, podem atormentar o operador, confundindo-o com ilusões e sonhos incoerentes. Esses espíritos, sendo forças da natureza, agem sobre o mundo físico e psíquico. Podem inspirar sonhos, provocar ruídos, movimentar objetos e criar fenômenos estranhos. Mas nunca manifestam outra inteligência além daquela do próprio magista. Por isso, quem busca governá-los deve primeiro governar a si mesmo. O magista deve vencer o medo, dominar suas paixões e provar seu poder diante dos próprios elementos. Nas antigas iniciações, o discípulo passava por 4 provas simbólicas: enfrentava o fogo sem temor, atravessava as águas turbulentas, subia montanhas em meio à tempestade e caminhava sobre abismos perigosos. Essas provas não eram meramente físicas, mas espirituais. Representavam o domínio da vontade sobre o medo, o controle das emoções, a disciplina do pensamento e a firmeza diante da matéria. O iniciado que supera essas etapas mostra-se senhor dos 4 elementos e digno de comandar os espíritos que os regem. Somente após essa conquista interior é que o magista realiza as consagrações e conjurações dos elementos. Ele exorciza o ar, o fogo, a água e a terra, purificando cada um deles com gestos, palavras sagradas e símbolos. Em cada consagração, recita orações sublimes que exaltam as forças divinas manifestas em cada elemento. No ar, invoca os silfos, espíritos da leveza e da sabedoria, pedindo que a luz da inteligência desça sobre sua mente. O ar representa o pensamento, a inspiração, o movimento invisível das ideias. Dominar o ar é governar os ventos da própria mente. Na água, consagra o fluido universal e chama as ondinas, espíritos do amor e da emoção. A água é o espelho da alma e simboliza os sentimentos, o inconsciente e o poder de adaptação. Dominar a água é purificar as paixões e transformar as emoções em força serena. No fogo, o magista invoca as salamandras, espíritos da energia e do desejo. O fogo é a chama da vontade, a força criadora que move o universo. Dominar o fogo é controlar o impulso, a raiva e a paixão, tornando-os instrumentos da luz interior. Por fim, na terra, consagra o reino dos gnomos, espíritos da estabilidade e do trabalho oculto. A terra representa o corpo, a matéria, o esforço e a perseverança. Dominar a terra é ser firme, constante e paciente, capaz de transformar o bruto em sagrado. Essas orações não são simples palavras, mas verdadeiros atos de comunhão com as potências vivas da criação. Cada uma delas é uma ponte entre o humano e o divino, entre o espírito e a matéria.
Depois das consagrações, o magista traça o círculo sagrado e, de posse do pentagrama e do selo de Salomão, realiza a grande conjuração dos quatro. Nesse momento, ele ergue sua voz com autoridade espiritual, invocando os arcanjos que regem os elementos, Michael, Gabriel, Rafael e Uriel, e ordena que as forças da natureza se harmonizem. Essa conjuração é a afirmação suprema do poder do Verbo. É a vontade humana iluminada pelo Espírito Divino impondo ordem ao caos. O gesto da cruz, feito na testa, no peito e nos ombros, representa o equilíbrio dos quatro elementos e a união do humano com o divino. É o sinal do equilíbrio perfeito, do quaternário sagrado que sustenta o universo. Mas Levi adverte que o verdadeiro domínio sobre os elementos não se conquista pela superstição nem pela força material, e sim pela harmonia interior. Cada elemento corresponde a um temperamento e a uma virtude que o magista deve desenvolver. Os gnomos pedem paciência e constância. As ondinas exigem pureza emocional e amor equilibrado. Os silfos requerem clareza mental e disciplina. As salamandras reclamam energia, coragem e controle da paixão. O homem que se deixa dominar pelos defeitos desses espíritos, pela preguiça, pelo medo, pela cólera ou pela leviandade, torna-se seu escravo. Mas aquele que se equilibra em suas virtudes, torna-se seu rei. Quando o magista alcança esse estado de domínio, o mundo parece obedecer-lhe. Nenhuma tempestade o abala, nenhuma chama o fere, nenhuma corrente o arrasta. O que Levi descreve como caminhar sobre as águas ou atravessar o fogo sem se queimar não é uma promessa física, mas espiritual. Significa que o iniciado atingiu o poder de agir sobre as forças sutis da natureza e sobre si mesmo. Os metais correspondem também aos quatro elementos: o ouro e a prata ao ar, o mercúrio à água, o ferro e o cobre ao fogo, e o chumbo à terra. Com eles, o magista pode criar talismãs que canalizam as energias cósmicas de cada reino. Por fim, Levi fala da adivinhação pelos quatro elementos, a aeromancia, hidromancia, piromancia e geomancia, que são modos de perceber o invisível através da luz astral. Mas ele adverte que a adivinhação, se usada com curiosidade ou vaidade, torna-se perigosa, pois enfraquece a vontade e perturba a liberdade interior. O verdadeiro caminho da magia não é adivinhar o futuro, mas dominar o presente. Assim, a conjuração dos quatro ensina que o homem que domina os elementos domina a si mesmo. Ele se torna um microcosmo em equilíbrio com o universo, um reflexo vivo da harmonia divina. Aquele que vence o medo, equilibra a vontade e purifica o coração, torna-se rei da natureza, não porque manda nos ventos e nas chamas, mas porque aprendeu a comandar o próprio espírito. O verdadeiro magista é aquele que une em si a terra e o céu, o corpo e a alma, o homem e o divino, vivendo em perfeita comunhão com os poderes eternos da criação. Aqui você encontra leituras, reflexões e estudos de livros clássicos e modernos sobre magia, espiritualidade e filosofia esotérica. Um espaço para mergulhar nos mistérios ocultos e expandir a consciência. Inscreva-se e caminhe conosco pelos caminhos ocultos do saber.